Levanta a mão. Pergunta, né? Quantos aqui gostariam de ter um lugar assim que você pudesse se recolher para orar? Levanta a mão. Vai ser o jardim de oração. Vai fazer um negócio, tomar uma decisão. Você pode vir com a sua esposa, com o seu marido. Vou lá para o jardim de oração. Senhor, abençoa. Você está passando com lutas com seu filho, olha só. Vou lá para o jardim de oração. Provavelmente vai chegar alguém que vai orar com você. Vai ser um lugar de quebrantamento. Estou dizendo isso para que você compreenda que isso aqui foi presente de Deus. Humanamente, gente, impossível. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará o quê? Proezas. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar e após a oração nós vamos louvar a Deus e vamos ter o privilégio de devolver a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quero pedir, Rivana, depois, quando o pessoal sentar, vira um pouquinho a câmera para quem está em casa assistindo, perceber a segurança que a gente tem aqui. Hoje o pastor Reuel pontuou bastante o fato de que o culto virtual não é a mesma coisa do culto presencial. Embora que nós não nos abracemos, ninguém toque ninguém, é abraçar apenas simbolicamente, ninguém toque ninguém, todo mundo de máscara, toda segurança. Então depois, mostra, por gentileza, para que o pessoal que está assistindo em casa possa ver a tranquilidade que é. Terminou o culto, você pode sair pela frente, lateral, entrou no seu carro, vai a pé e tudo sereno e tranquilo. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, querido Pai, nós te adoramos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Queremos interceder por estas famílias enlutadas, o jovem casal Bruno e Camila, a família da irmã Nilda, família do doutor Ricardo, famílias que choram a perda de um ente querido. Que o Senhor possa ministrar conforto para estes corações. Queremos te agradecer pelo privilégio de podermos participar desse desafio de fé que já está tão próximo do seu encerramento. Aquisição deste imóvel, com muito trabalho, quantos bazares, quantas festas realizadas aqui, quantos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, os irmãos de perto e de longe que, sentindo-se tocados, também têm dado a sua cooperação. Pai, muito obrigado. Obrigado porque tem sido um testemunho nesta cidade. E que aqui seja sempre um lugar para exaltar e glorificar o teu nome. Abençoa as ofertas, os ofertantes. Entregamos mais do que o que temos, entregamos o que somos. E que este culto fale poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Enquanto cantamos, você tem oportunidade. Então, há um gasofilácio aqui e o outro lá atrás. Amém. Deus é fiel. Vamos adorar o Senhor.
acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar, diga, e habita entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Ele é, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Ele é justo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome. Ele é digno em adoração.
nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Diga assim: Tu és santo, 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 Tu és santo. Amém, irmãos? Eu falei que habita entre nós, mas muitos de nós temos o privilégio de ter o Senhor, esse Espírito Santo, dentro de nós. E se você abrir o teu coração nessa noite, Ele também pode habitar dentro do teu coração e pode mudar toda a sua história. Ele tem poder, só Ele, para isso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje conversar com os irmãos e com os amigos, baseado no seguinte tema: como quebrar as cadeias do passado que nos escravizam. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler o texto e a seguir eu vou orar ao Senhor para que esta palavra que vamos compartilhar nesses próximos minutos alcance o seu coração. Eu estou seguro de que ela vai abençoar muitas pessoas, pessoas escravizadas ao passado, e o nosso desejo é de que o Espírito Santo use a palavra que Ele mesmo inspirou para abençoar a sua vida. Você que está me ouvindo agora em vários lugares. E nós vamos então ler o texto de Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós,
que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, isto é, confiar em si mesmo, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio ou esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Deixe-me parar aqui para explicar para você o que é que a gente está ouvindo de Paulo. Paulo tinha muitos motivos para se regozijar. Ele dá aqui o seu depoimento de que, do ponto de vista da tradição religiosa judaica, ele se classifica como irrepreensível. No versículo de número 6. Zeloso ao ponto de perseguir a igreja cristã. Paulo era aquela pessoa que poderia, do ponto de vista humano, olhar-se no espelho e dizer, eu sou o cara. Mas ele compreende que a salvação não vem por mérito de coisas que possamos fazer, é somente por meio da fé em Jesus Cristo. E é sobre isto que ele está falando, que aquilo que poderia ser motivo de vanglória, de autoexaltação, ele considera como esterco, como refúgio. Versículo de número 10. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ressalto uma vez mais o versículo 13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor amado, a palavra é viva, é poderosa,
é poder intrínseco. E eu oro para que o Senhor me dê graça na exposição não somente desta, mas de outras passagens da Bíblia que nos ajudam, que nos encorajam a quebrar as correntes terríveis do passado, que muitas vezes nos aprisionam. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das páginas mais tristes da nossa nação, uma das feridas mais graves, mais purulentas, uma pústula mal cheirosa na história da nossa nação, cujas dores ainda são presentes, tem a ver com a escravidão. A escravidão que moveu a economia desta nação nos primeiros séculos. Homens que eram sequestrados, mulheres que eram sequestradas, crianças que eram arrancadas dos braços dos seus pais, trazidas para o Brasil e para a América de modo geral, para se constituírem na mão de obra como coisas humanas e que moveram por muito tempo a economia dessa nação. Uma pústula chamada escravidão. Para que tenhamos ideia, cerca de 12 milhões de escravos foram trazidos para a América. No Brasil, cerca de 4 milhões e 900 mil pessoas vieram para a nossa nação. Escravos. Cerca de 700 mil escravos não suportaram a travessia do Atlântico e morreram. Colocados em uma condição subhumana, nos porões, acorrentados, das embarcações que vieram depois a se chamar tumbeiros, porque eram tumbas flutuantes, morriam por causa da fome, morriam por causa dos maus tratos, morriam por causa de doenças, e 700 mil escravos não suportaram a viagem trágica e foram sepultados no mar. Seus corpos lançados ao mar. Seus corpos se perderam no vasto oceano. Nessa história vergonhosa, e como disse, cujas dores ainda permanecem, porque não são poucas as histórias de negros como eu, que ouviram na sua infância dos seus colegas piadas, gracejos, humilhações por conta da cor da sua pele. Não são poucas as histórias de pais que ouvem os seus filhos pequenos chegando em casa chorando, e na inocência de uma criança que não compreende a razão porque, pelo fato de ter a sua pele negra, recebe um tratamento diferenciado do coleguinha, que reflete no banco da escola a mentalidade apodrecida dos seus pais. Eu não vou brincar com você porque você é preto. Sem contar
As dores desta pústula maldita, que se manifestam quando uma moça branca deseja se casar com um homem negro. Ou quando uma mulher negra se casa com um homem branco. As dores ainda estão presentes. Pastor, será que nessa noite você vai falar sobre a questão do racismo? Não. O que eu quero dizer é que esta é apenas uma modalidade de escravidão. Legalmente, o dia 13, o mês de maio, o ano de 1888, quando a princesa regente, em razão do fato de que Dom Pedro II estava em viagem, e ela assina a Lei Áurea, declarando extinta a escravidão no Brasil. Mas não se fala muito sobre o dia 14 de maio, quando os donos de escravos, desobrigados de dar a eles alimento, de dar a eles trabalho, os empurravam como quem empurra uma coisa para a vida. É uma página triste da nossa história. O que eu quero dizer é que esta é uma modalidade de escravidão, mas há outras. Há pessoas que são escravas do dinheiro. Elas regulam as suas vidas por causa do dinheiro. São pessoas que vivem a vida na expectativa de ganhar dinheiro. E às vezes até nem desfrutam do seu recurso. Em nome do dinheiro, sacrificam relacionamentos. No argumento de que estão trabalhando para dar segurança aos filhos, não veem os filhos crescerem. Não desfrutam daquilo que não pode ser conquistado por meio do dinheiro. Ver um filho crescer, brincar de bola, ensinar o filho a andar de bicicleta, porque são escravos do dinheiro. Há pessoas que são escravas do sexo. Sobretudo nesse tempo em que o sexo virtual está na ponta do dedo de um celular, de um smartphone. Não são poucas as pessoas que muitas vezes, por trás de uma aparência de boa pessoa, de um bom marido, de uma boa esposa, na intimidade, quando ninguém está vendo, a sua verdadeira natureza se revela, de pessoas obcecadas por sexo. Passa uma moça na rua, nessa cultura hedonista, de celebração do corpo, do fitness, corpo sarado. Passa uma moça na rua, e lá está o cidadão, viajando com os seus olhos. Eu vi isso essa semana, com uma ovelha minha. Passava uma moça, e quando eu olhei o indivíduo de bicicleta, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não desejei um poste na frente dele, porque pastor não pode desejar o mal para a ovelha. Mas é fruto dessa cultura que traz um brilho da cobiça nos olhos de qualquer um de nós. E há pessoas que são escravas do sexo. Eu me lembro, anos atrás, ouvi de uma esposa que estava arrumando a sua casa. E ela então afastou o móvel da sala
E quando ela foi varrer atrás do móvel da sala, naquela época em que se usava DVD, se deparou com vários DVDs pornográficos que o marido assistia de madrugada. Ela entendeu por que é que toda madrugada ele dizia: eu estou sem sono, ia para a sala. Viciado em sexo, escravo do sexo. Mas há pessoas que são escravos de sentimentos ruins. E há também pessoas que são escravas do passado. Preste bem atenção. Ser desviado pelo passado enfraquece os esforços do presente. As experiências do passado formam a nossa memória. E eu quero adiantar que o foco da minha mensagem vai ser Bíblia. Mas eu preciso dizer que as nossas memórias, boas ou ruins, são formadas por aquilo que a gente viveu e que impactou a nossa vida. Eu tenho boas memórias e tenho memórias ruins. Muitas vezes as memórias que estão no passado, elas são marcadas, por exemplo, por canções. A canção traz à tona memórias afetivas. Você ouve uma canção e lembra de um momento da sua vida. Sim ou não? Você ouve uma canção e lembra, se aquela canção foi quando eu pedi a minha esposa para namorar. Naquela época em que se pedia, né? E essa música, eu me lembro, foi quando nasceu meu primeiro filho. Uma experiência que ficou marcada por uma canção, memória. Mas há memórias ruins. Olha para mim. Tenho certeza que, como eu, você olha para trás e diz assim: meu Deus, eu fiz aquilo, eu não faria mais. Eu disse aquilo, eu não diria mais. Ou eu não fiz aquilo, eu faria hoje. Ou eu não disse aquilo, e eu diria hoje. E às vezes, o passado tem a capacidade de nos puxar, de nos aprisionar. Por isso, nessa noite, eu quero lhe oferecer, a partir deste e de outros textos, 4 chaves poderosíssimas, capazes de quebrar a cadeia, a corrente, a escravidão do passado. Há um livro muito interessante, Cura das Memórias, e o autor diz algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim: a verdadeira tragédia das lembranças tristes não é simplesmente a dor intensa que sentimos ao pensar nelas, nem o puxão poderoso do passado que provoca em nós, mas sim que aprendemos maneiras erradas de enfrentar situações da vida e de nos relacionar com as pessoas. Olha como é importante quebrar essa corrente. Diz mais: devido a esse sofrimento, investida, que se tornou a base de nossos padrões de personalidade, o nosso estilo de vida. O livro chama-se Cura das Memórias, está na página 20. Agora veja bem, Paulo está dizendo aqui: uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O mecanismo de memória, de lembrança, ele funciona da forma inversa àquilo que nós desejamos. Ou seja,
nós nos esquecemos aquilo que a gente deveria lembrar e lembramos aquilo que deveríamos esquecer. As coisas boas, elas acabam perdendo para as coisas ruins. As marcas na nossa memória das coisas boas acabam cedendo lugar para as marcas da nossa memória das coisas ruins. Quantas mulheres que têm na sua mente a memória ruim da descoberta da traição do marido? E a traição, alguém me disse, e concordo, que depois da perda de um filho, talvez seja a maior ferida, cuja dor demora para sarar. Só a graça de Deus. E uma outra coisa interessante desse mecanismo contraditório, a gente quer esquecer e lembra, quer lembrar e esquece. É que o passado tem a capacidade de, na nossa memória, evocar sentimentos. E sentimentos tóxicos, viciantes. Você já se viu, já se pegou lembrando de uma coisa que aconteceu há muito tempo, e daqui a pouco você está sentindo uma coisa ruim. Sim ou não? Sim ou não? Sabe por quê? Traz o sentimento. A lembrança traz o sentimento. O sentimento aumenta a lembrança alimenta o sentimento. E esse mecanismo, daqui a pouco o indivíduo está sem. Entende? O passado, então, precisa ser quebrado. Pode ser que a fala dessa noite não alcance todo mundo que está neste auditório ou me ouvindo em casa. Mas eu estou absolutamente seguro de que há pessoas nessa noite que podem ter essa corrente invisível, maldita, de um passado ruim, de uma história trágica que lhe acompanha. É passado, mas se torna presente. Até porque, isso é importante, o inimigo de nossas almas, o tempo verbal que ele mais gosta de compor, é pretérito. Você fez. Você era. Olha o que você fez. É de nos manter voltados para aquilo que nós éramos. E há pessoas que se deixam envolver por essa rede satânica e não conseguem avançar. Que o Espírito Santo nessa noite traga luz à nossa mente para que possamos quebrar essas correntes. Olha para mim, por favor. O Espírito de Deus pode trazer libertação para a sua vida hoje. Paulo está escrevendo uma epístola, após esta longa introdução, que é chamada Carta da Prisão. Paulo escreve a epístola aos Filipenses, juntamente com a carta aos Efésios, Colossenses e Filemão. As 4 cartas são chamadas cartas da prisão. A carta de Paulo aos Filipenses reúne 2 particularidades interessantíssimas. A primeira delas
é que é a carta mais pessoal da pena do apóstolo Paulo. E a segunda característica extraordinária, considerando-se o fato de que ele a escreveu do cárcere, escreveu da prisão, provavelmente de Roma, lá no texto do capítulo 4, verso 22, ele nos dá uma visão, quando ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo está fazendo aqui uma referência ao imperador, está fazendo uma referência ao momento em que ele estava aprisionado em Roma. E a segunda característica, preste bem atenção, além de ser uma carta extremamente pessoal, é a carta na qual o apóstolo Paulo mais fala sobre a alegria. Agora entenda, ele fala em alegria estando na prisão. O verso 1 do capítulo 3, ele começa assim: quanto mais, irmãos meus, o que é que ele diz? Regozijai-vos no Senhor. Não é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou preso, limitado no meu direito de ir e vir, num cárcere frio, num cárcere sombrio. No entanto, Paulo está dizendo: eu não tenho dificuldade, não é penoso para mim aqui do cárcere dizer para vocês: regozijem-se no Senhor. Mais adiante, capítulo 4, verso 4, olha o que Paulo diz: regozijai-vos, como? Como? Regozijai-vos somente quando você ora e Deus diz um retumbante sim para a sua oração? Ele está dizendo: regozijai-vos sempre. Quando Deus diz sim, Ele é Deus. E quando Ele diz não, continua sendo Deus. E nessa carta, então, o apóstolo Paulo, ele fala algo maravilhoso. Quantos estão comigo até aqui? Ele fala, reconhecia sua limitação, verso 12. Ele possuía uma firme convicção do seu chamado, no verso 12. Ele fala: prossigo para o alvo, para aquilo, para o que foi alcançado para Cristo. Ou seja, o cárcere não tinha a força de tirar do coração de Paulo a convicção daquilo que Deus havia plantado no seu coração. Essa é uma palavra muito especial até para aqueles vocacionados. O que é que desanima a pessoa da vocação? Na verdade, nada deveria desanimá-lo. Paulo estava no cárcere e ele continua dizendo: eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, nada, absolutamente nada tem a força de arrancar do coração dele a sua visão. E diante disso, Paulo então diz: irmãos, verso 13, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Quero retirar 4 chaves bíblicas, 2 do texto, 2 de outro texto. Amém, meus irmãos? Está abençoando você? Como eu disse, nessa noite você pode sair daqui
sentindo algo como talvez nunca tenha sentido. A cadeia invisível. Pastor, mas alguém fez isso comigo, fulano de tal fez isso comigo, e você fica, é satânico. Veja bem, isso é viciante. De fato é viciante. É tão viciante quanto a pessoa que é viciada em drogas. Quando a pessoa que começa a ser viciada na internet. Há pessoas que são viciadas em jogos virtuais, são capazes de passar a noite inteira, porque se tornaram viciadas. E os pensamentos tóxicos também têm a capacidade de viciar. Quando ela se dá conta, ela está pensando e está sentindo. E sente uma coisa ruim que vai adoecendo o coração. Por isso, irmãos, que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele fala algo muito interessante, versículo 15, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma o quê? Raiz de amargura. Amargura você não tem em relação a futuro. Tem a ver com algo que você já viveu. E o escritor aos Hebreus está dizendo, cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, a memória, coisa ruim que aconteceu, tem a capacidade de adoecer a pessoa. E vai brotando, e vai perturbando, e vai contaminando. Uma pessoa mal resolvida, ela influencia danosamente aqueles que lhe cercam. Compreende? Quais são as chaves bíblicas para nós enfrentarmos, quebrarmos as correntes do passado que escravizam? Primeira delas, as cadeias do passado que nos escravizam são quebradas pela decisão de deixar o passado, onde? No passado. Paulo está dizendo, uma coisa faço, sabe o que é isso? Decisão. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, a decisão de Paulo foi de olhar para trás e dizer, ei, você fica lá atrás. E meus irmãos, se haver alguém com um passado complicado, foi o apóstolo Paulo. Se não, vejamos. Ele foi testemunha e patrocinador da morte de Estevão. Ele foi um perseguidor impiedoso dos cristãos. Você quer ver onde é que está isso? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Ele tinha tudo para ficar se lamentando. Meu Deus, quanta coisa errada eu fiz. Eu persegui, eu guardei as vestes daqueles que apedrejaram um santo homem chamado Estevão. Mas ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Sou grato, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Verso seguinte, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, porque eu sou
o menor dos apóstolos. Diz o verso, 1 Coríntios 15, verso 9. Mas voltando aqui ao texto de 1 Timóteo, no verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: a mim, que outrora era um blasfemo, perseguidor, insolente, ele fez isso por ignorância. Ah, quantas pessoas que zombam dos servos de Deus. Quantos filhos que chegam em casa, tem aquela mãezinha crente. Diz assim: mãe, você é muito boba. Escarnecem da mãe. Escarnecem do pai, que pega a sua Bíblia e vai para a igreja, que zombam do colega de trabalho, que é servo de Deus. Paulo era tal qual estas pessoas, mas ele diz: eu fiz isso na minha ignorância. Mas ele dá o seu depoimento: mas eu alcancei misericórdia. Fiz na ignorância. A graça de Deus me alcançou. Ele tinha um passado ruim. O passado de Paulo não era pior do que o seu passado. O passado de Paulo não era melhor do que o seu passado. Eu fiz na ignorância, mas alcancei misericórdia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. No entanto, o apóstolo Paulo olha para trás e ele diz assim: mas uma coisa eu faço, decisão, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Sabe o que é isso? Decisão. Há pessoas que decidem continuar escravas do passado. São capazes de contar com os mínimos detalhes uma cena que viveram há 10 anos. São capazes de dar cor, quase de dar som. Há uma experiência ruim que marcou a sua história, e elas se afastam e vão arrastando aquela bola de ferro, aquele peso que lhes tira a mobilidade. Eu quero dizer para você nessa noite, que flameja desta tribuna a palavra de Deus que lhe encoraja a dizer: ei, passado, eu decido deixar você no seu lugar e avançar. Está entendendo? Isso é libertador. É libertador porque é Bíblia. Uma coisa faço. Você, irmão querido, que viveu na sua experiência, sobretudo experiência familiar, traumas, de um casamento desfeito, que lhe faz sentir vergonha, constrangimento. Nunca imaginou que um dia o seu casamento chegasse ao fim e a pessoa se sente meio perdida. Eu quero dizer para você que você pode vencer, quebrar essa corrente tomando uma decisão. Passado, eu decido. Uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer aqui, irmãos, não é deixar de lembrar. Eu estou ficando um pouquinho esquecido. Saindo de casa com a minha esposa, eu falei com ela alguma coisa, fui pegar o meu celular que estava ali no lado de fora. Quando eu entrei, ela perguntou: o que você ia falar? Eu disse assim: falar o quê? Esqueci. Não é esquecimento no sentido de não lembrar, mas é esquecimento no sentido de que aquilo não tem mais efeito na nossa vida. Compreende? Está entendendo, irmão?
Amém, gente? Decisão. Você que está me ouvindo em casa, buscando culpados para as suas fatalidades, faça como Paulo. Uma coisa eu faço, decisão, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Segunda chave, as cadeias do passado que nos escravizam são quebradas quando nós estabelecemos alvos espirituais. Veja aqui o que o apóstolo Paulo diz neste rico texto do verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecer, avançar. Esquecer remete a passado, avançar remete ao futuro. Ninguém esquece futuro. E ninguém avança para o passado. Paulo está dizendo, eu deixo o passado lá e avanço. Ele está dizendo aqui avançar, usando uma linguagem própria do atletismo. Do atleta que tem uma meta, do corredor que olha para a linha de chegada que vai lhe dar o louro da vitória. Ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele não está avançando como um indeciso para qualquer lado. Paulo está dizendo, eu esqueço das coisas que atrás ficam e eu avanço, ou seja, ele tem alvo espiritual. Olha para mim aqui, meu irmão querido, porque há muitos crentes que precisam ter essa cadeia quebrada. E não é exorcismo. É deixar que a palavra de Deus gere vida. O que está na Escritura é poderoso demais, irmãos. Estabeleça alvo espiritual. Olha para mim, hoje de manhã nós ouvimos aqui como manter a chama viva no coração. Nós temos uma cultura de demonizar tudo. O carro quebrou, é o demônio que está fazendo o carro quebrar. A comida queimou, é o demônio que fez a comida queimar. A pessoa demoniza tudo, é um mecanismo. É claro que o diabo atua, mas ele é muito mais sutil, ele é estratégico. Eu diria que uma das formas mais elementares da ação satânica é uma pessoa endemoniada. Está ali, se contorcendo, esbravejando. Está ali definido, mas as sutilezas, aquela que Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, e no capítulo 2 ele diz assim, nós não ignoramos as maquinações do diabo. Essas maquinações são estratégicas. Ele é um estrategista. E há pessoas que tudo demonizam. O que eu quero dizer é que uma pessoa que tem alvo espiritual, que quer ser hoje, do ponto de vista espiritual, melhor do que foi ontem, isso mantém regularidade no seu crescimento espiritual. Uma das grandes características na vida de muito crente é que ele vive de momento. Tem momento que ele está, oh, aleluia, glória a Deus. Tem outro momento. E aí, irmão, é aquilo que lá no passado se chamava de crente da galinha da Angola. Você sabe o que é o crente da galinha da Angola? E aí, irmão, como é que você está? Qual é a resposta? Estou fraco. Orem pela minha vida espiritual, claro, mas olha, vida espiritual é mais empenho seu do que da oração do outro. Sabia disso? Ore pela minha vida espiritual. Ei, o que você está entendendo de vida espiritual? Que alguém vai orar por você e você vai ter uma vida espiritual retumbante? Não, é
Decisão sua. E há crentes que são sazonais. Eles são de temporada. Tem a temporada que ele está, tem a temporada que ele não está, tem a temporada que ele está no fogo, tem a temporada que ele está no frio. Tem a temporada que ele está no céu, tem a temporada que ele está no inferno. Tem a temporada que ele está na célula, tem a temporada que ele não quer saber de célula. Tem a temporada que ele está participando das atividades da igreja. Tem a temporada que ele diz assim: vou ficar em casa para ver televisão. Querido, irmão, amigo, estabeleça alvo espiritual onde você quer chegar. E você vai ver que a sua vida espiritual ela vai ter um progresso. Não vai ser aquela coisa retumbante assim, mas você vai, dia a dia, criando musculatura. Aí vem uma tribulação, e você enfrenta a tribulação, e você vai crescendo. Né? Há pessoas que pensam que, Senhor, dá-me fé. Ok, fé, pedido de fé, por favor, anjo, abra aí a torneira da fé. Fulano de tal pediu fé e abre lá, encheu de fé. Ei, não é assim que acontece. Você pediu fé, Deus vai colocar você em condições e situações que você vai precisar ter o quê? Fé. Senhor, dá-me amor. Deus, enche meu coração de amor. Anjo, por favor, abra aí, ordem do céu. Pedido aí, amor quentinho. E vai lá, encheu de amor. Não, você pediu amor, prepara, Deus vai colocar gente complicada na sua vida. Talvez depois disso alguns aqui não queiram pedir mais amor. Mas peça. Senhor, dá-me paciência. Saindo paciência ao ponto. Paciência bem passado, mal passado ao ponto. Não, paciência ao ponto. Pedido lá, número 15, paciência. Você pediu paciência. Aí o Senhor coloca a pessoa numa situação em que vai ser gerado nele o quê? Aí ele reclama: tira de mim, Senhor. Retira a paciência. Tem alvo de fé. Está entendendo, irmão? O que eu estou trazendo aqui é tesouro da Bíblia. Esquecendo-me, uma coisa faço, esqueço. Sabe o que é isso? Decisão. Passado, ficar no passado. Segundo, avançar. Significa alvo espiritual. Há alvos básicos. Faço alvo de ler a Bíblia todo em um ano. Tem crente que nunca leu a Bíblia toda. Mas gosta de Facebook. Gosta de não sei mais o que. Gosta de novela. É capaz de contar a história do personagem de novela. Eu vou dizer que o que eu penso, querido, novela é nojeira, que constrói na sua mente um imaginário. Você acaba se identificando com o personagem. Quantas vezes a pessoa vê um caso lá de infidelidade, ele fica torcendo para a mulher não ser pega. Ou para o homem não ser pego, porque vai afrouxando os seus valores. Não tem atalho. Eu estou pregando nessa noite quente, mas eu sei que eu estou trazendo o pão de Deus para a sua vida. Alimento da palavra para a sua vida. Sabe por quê? Porque você só tem uma vida. Você não tem duas. Avançando. Paulo diz assim: quanto ao passado já decidi. Uma coisa faço, eu esqueço. Ou seja, não vai ter mais efeito sobre mim. Decisão. Segundo,
avançando. Alvo espiritual. Mas eu quero apontar aqui uma terceira chave, que não está nesse texto bíblico. As cadeias do passado que nos escravizam são quebradas quando nós tomamos posse das promessas de Deus. A Bíblia é cheia de promessas, irmãos. A questão é, você está se apropriando disso? Já contei, muito tempo atrás, eu estava passando um problema tão sério, mas tão sério. Pensa num problema sério. Eu estava passando por uma provação tão séria que eu nem me lembro de tão sério que era. Eu estava andando na rua, no centro de Barra do Piraí, pensando assim, como é que eu vou resolver esse problema? Meu Deus, ser pastor é difícil porque a gente lidar com pessoas. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço. E lá na rua da estação, você que é de Barra do Piraí está se localizando, ali na rua da estação, perto de uma padaria, eu estava andando com isso na minha mente, falando sozinho. Quem aqui fala sozinho? Não levanta a mão, não. Falando sozinho, conversando comigo mesmo. Aí passou um camarada que também fala sozinho. E deu tempo de ouvi-lo citar assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Ele passou. Se você me perguntar qual era a altura, eu não sei qual era a cor da pele, não sei qual era a cor do cabelo, eu não sei qual roupa estava usando, não sei. Eu sei que deu tempo de pegá-lo ouvindo, falando em voz alta: Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Sabe o que eu fiz? Eu parei, fiquei ouvindo e tomei posse. Quem se apropria das promessas de Deus, eu vou mostrar algumas aqui que são poderosíssimas para quebrarem essas correntes. Está me acompanhando, irmão? Está abençoando você? Amém? Vamos lá então. Não é um exorcismo. Vem aqui que eu vou orar para você ser liberto. Não, é tomar posse. Promessa está aqui. Vamos a algumas delas. Leiam Romanos capítulo 8, verso 1. Olha que promessa extraordinária, Provérbios, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Para aqueles que andam no Espírito e não na carne. Você sabe quem é mestre em condenar e acusar? Não é sem razão que um dos seus nomes é acusador. O diabo gosta de acusar, está vendo? Você. E ele quer lembrar o nosso passado. E enquanto ele quer lembrar o nosso passado, nós precisamos dizer e lembrar ele do futuro dele. Nenhuma condenação, promessa, toma posse disso. Quem se aproxima de Cristo, com o coração verdadeiramente quebrantado, jamais volta sem perdão. Quer ver uma outra promessa? 1 de João 1,9. 1 de João 1,9. Primeira epístola de João, verso 9, capítulo 1, verso 9, diz assim: Se confessarmos
os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de, sabe o que é isso? Promessa. Eu preciso tomar posse. Veja o que Paulo diz em Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Colossenses capítulo 2, verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha para mim, o que aconteceu na cruz foi extraordinário. Todos os seus pecados, todas as mazelas, aquilo que muitas vezes você lembra e sente vergonha, sabe o que é que Deus fez com isso? Pegou tudo e cravou na cruz. Promessa. E quando tomamos posse dessa promessa, a corrente se quebra. Amém? Em último lugar, qual é a última chave que nos ajuda a quebrar as correntes do passado que nos aprisionam? Falei aqui, precisamos deixar o passado no passado. Falei que a gente precisa ter alvo espiritual. Falei que nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. São muitas promessas. Quando você ler a Bíblia, leia a Bíblia perguntando, entre outras coisas, há alguma promessa para eu tomar posse? A promessa está lá. Agora você precisa tomar posse. Imagine como se houvesse uma grande mesa com uma bonita refeição e alguém colocasse você diante daquela mesa e dissesse ali, a refeição está ali. Se você ficar olhando, a refeição vai continuar ali. Agora, quando você dá um passo e outro, e desfruta, você tomou posse. E olha, é palavra de Deus. Dá certo. Amém? Última chave. As cadeias do passado que nos escravizam são quebradas pela entrega da nossa vida a Jesus. Você que está aqui me ouvindo, que ainda não tomou uma decisão, sinto dizer para você, você vai continuar escravo. Vai continuar escravo. Talvez a corrente aumente, mas vai continuar escravo. Mas eu quero dizer para você de algo maravilhoso que acontece. Eu vou ler 2 textos bíblicos, com ele a gente encerra. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. Você sabe o que a Bíblia diz que acontece? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Pelo quê? Vamos ler juntos esse texto? Pelo que, se alguém nova as coisas velhas, eis que, sabe o que isso significa? Você aceitou a Cristo, você olha para o passado, você não vai esquecer, mas você vai olhar assim, era uma outra pessoa, eu não sinto mais. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na sua história e Ele quebrou essa corrente. Você está livre. Quer ver uma outra palavra extraordinária? Isaías capítulo 43, versículo 25.
profeta Isaías diz o seguinte, Deus falando através dele. Vamos ler juntos essa extraordinária afirmação. Olha só, quando o Senhor Deus está dizendo eu mesmo, para reforçar o que Ele está dizendo. Olha,